Olá, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Especialmente você que nos acompanha aqui no projeto Visão Atalaia. Nós estamos vivendo a oração da autoridade 318 dias, um propósito de fé para abençoar a minha, a sua vida, abençoar famílias em São Mateus, abençoar segmentos diversos na nossa cidade, abençoar a nossa cidade, nosso estado, nosso país, abençoar o mundo. Onde houver uma pessoa que crê, Deus vai se manifestar. Nós consagramos esse azeite que está aqui nas minhas mãos durante 45 dias no monte e durante mais 45 dias aqui na igreja, em casa, conversando com as pessoas. Foram 90 dias de consagração desse azeite, também da preparação que nós estamos vivenciando agora. Desde o dia 18 iniciou essa oração da autoridade 318 dias. A cada dia uma oração no lugar diferente. E desde sábado nós estamos fazendo um propósito de 15 dias de orar aqui em frente à sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus, o SAAI. Deus nos deu essa direção em face dessa crise hídrica, em face dessa dificuldade que a população de São Mateus está sofrendo com relação ao abastecimento emergencial de água potável. Uma situação que realmente é sofrível. O povo está sofrendo, principalmente aqueles que dependem do poder público. E nós temos aí que destacar a solidariedade de empresários, de pessoas que estão disponibilizando fontes alternativas de água neste momento, e o poder público também está fazendo a parte dele. E nós estamos aqui neste momento exatamente no sentido de buscar para esse setor, para esse segmento, para essa situação, a autoridade de Deus. É um momento, gente, conforme nós temos frisado, de nos voltarmos para Deus, de nos voltarmos para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque nada acontece sem a permissão dele, sendo que ele saiba. Mas o homem, assim como a mulher, tem o livre arbítrio de agir e muitas vezes age destruindo a natureza, age destruindo o seu semelhante e age também afastando-se de Deus, desprezando a autoridade de Deus. E é nesse sentido que nós estamos fazendo esta segunda oração. Vamos fazer aqui daqui a pouquinho essa segunda oração das 15 que nós vamos fazer. Esse propósito vai até o dia 12 de dezembro. E eu tenho certeza, meu amigo e minha amiga que nos acompanha no projeto Visão Atalaia, Deus vai abençoar, porque há uma revolta no nosso coração. Há uma revolta, assim como houve a revolta em Abrão, e você pode conferir a base, o encaminhamento, o embasamento desse nosso propósito de fé no livro de Gênesis, capítulo 14, versículos de 12 ao 16. Ali houve uma revolta de Abrão, que não tinha ainda tido seu nome trocado para Abraão, quando ele chegou até a cidade de Sodoma e ele soube, aliás, vieram trazer no caminho essa triste notícia de que o seu filho, o seu sobrinho Ló, que ele tratava como um filho porque criava desde pequeno, ele já adulto havia sido levado com esposa, com os filhos, com os outros moradores da cidade. Todos os bens haviam sido levados pelo povo inimigo. 4 reis inimigos de Deus se reuniram e fizeram essa atrocidade. Então ele se revoltou, convocou 318 valentes da sua casa, 318 homens de guerra, homens de fé, e ele perseguiu os inimigos. Houve ali uma determinação, uma revolta, mas mediante a direção de Deus. Não uma revolta na carne, na força do braço, mas na fé. Deus deu estratégia e ele derrotou os inimigos. E pôde recuperar, trazer de volta o seu filho Ló, trazer de volta tudo aquilo que havia sido levado, as mulheres, as crianças e também os bens. Ele resgatou.
E é neste propósito que nós estamos fazendo essa oração da autoridade 318 dias. Se você perdeu muita coisa neste mundo, na sua vida, desde criança você vem perdendo, e adulto perdeu empresas, perdeu emprego, perdeu a sua condição espiritual, de repente você era uma pessoa firme na igreja, você era uma pessoa que era exemplo na sua família de uma pessoa cristã, e você perdeu essa condição. De repente pode ser na saúde, você era uma pessoa que gozava de muita saúde, e de repente se abateu mal sobre você. Até hoje você não tem uma saúde perfeita, isso te atrapalha até trabalhar, te atrapalha a produzir. Em o nome do Senhor Jesus você vai resgatar, vai ser restituído em dobro, tudo para você em triplo, quádruplo, cêntuplo, de acordo com a sua fé. E se você nunca teve, não se preocupe não. É o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Faça conforme a vontade de Deus. Revolte-se na fé. E Ele vai fazer com que você também seja abençoado, abençoada, ainda que você nunca tenha experimentado, nunca tenha tido uma família feliz. Você nunca foi feliz no seu casamento. Aliás, você nunca conseguiu se relacionar nem socialmente direito. Você se sente desprezado, desprezada, uma pessoa esquecida. As pessoas com as quais você se relaciona te enganam. E assim você tem vivido triste, abatido. Na vida sentimental você mesmo se declara é uma pessoa fracassada. Não se importe com isso. Deus, Ele quer que você se volte para Ele, para mudar essa realidade na sua vida. Pode ser com relação à sua vida financeira, a porta de um emprego. Deus, Ele vai agir. Ele vai agir no sentido de que você tem aquilo que você sempre sonhou, aquilo que você almeja, que você seja uma pessoa de Deus. E é um propósito, primeiramente, para a vida espiritual, porque você precisa crer na autoridade de Deus, crer num Deus todo-poderoso que trabalha 24 horas a seu favor, se você se voltar para Ele. Mas observe a sua vida e analise se de repente você não tem sido uma pessoa que não tem dado crédito à palavra de Deus. Você não lê mais a Bíblia, ou de repente nunca teve vontade de ler a Bíblia, de congregar numa igreja, de se reunir. Você frequentemente é convidado, é chamado, mas nunca se dispôs a isso, a atender um convite de Deus. Porque Deus tem usado muitas pessoas para te levar até a casa dele, para lá te ensinar, lá te ouvir, lá entender, para você conversar com ele, aprender o modo dele trabalhar, enfim, aprender das coisas de Deus e se relacionar com ele. Você tem perdido essas oportunidades. Deus vai te dar forças para que agora, neste exato momento que nós estamos fazendo esta oração com esta mensagem, você seja abençoado, você seja abençoado. Amém? E é nesse sentido que nós estamos aqui também com relação ao SAAI. Então, da 11ª oração em diante, as próximas 15, nós vamos fazer aqui, exatamente porque tem sido emblemático esse problema do SAAI. Eu repito, como já frisamos em mensagem anterior, com relação a essa crise hídrica, com relação à situação atual deste órgão, essa autarquia municipal, que não anda bem administrativamente, não tem capacidade de investimento, e há uma proposta de concessão, mas uma proposta que está aí e não foi muito bem conversada com a população. Está sendo feita a toque de caixa e já foi um projeto enviado para a Câmara Municipal, está em vias de ser aprovado porque a tramitação é em urgência, urgentíssima. Mas a palavra de Deus diz, na multidão de conselhos, há bênção. Então, é importante que uma autoridade saiba dialogar com a população. É importante que uma autoridade ela saiba ouvir conselhos. Ela possa se municiar de aconselhamento técnico
para que possa tomar decisões corretas. Então, meu amigo e minha amiga, é dessa forma que nós estamos trabalhando e buscando alertar as autoridades para o que elas precisam fazer. Alertar no sentido de que, ouvindo a população, de que tomando as decisões corretas, as decisões certas, o povo será abençoado, haverá bênção, a cidade vai experimentar o progresso, o desenvolvimento. E nós precisamos, uma vez conhecendo a palavra de Deus, uma vez tendo a direção de Deus para agir, nós precisamos sair em campo, falar isso, usar a nossa fé, fazer a nossa parte, porque o conhecimento chegando até nós temos a oportunidade de colocar em prática a direção que o Senhor nos dá. Meu amigo e minha amiga, tem uma direção de Deus muito especial que eu gostaria de compartilhar com você em se tratando dessa crise hídrica, em se tratando dessa situação que nós estamos falando aqui agora. E deixa eu pegar aqui esta palavra para que a gente possa meditar. Está no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. Diz assim: Elias e a seca. Um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem seu servo, digo ao Senhor, de quem sou servo, digo ao Senhor, que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: Saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu à ordem do Senhor, e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia água do riacho, e os corvos vinham trazendo pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Observe bem, Acabe era um governante, era um rei, mas era um rei difícil de lidar com ele, até porque ele era governado por Jezabel, a mulher dele, que não era uma mulher que obedecia, que confiava e que era orientada pelo Deus vivo, pelo Senhor dos Exércitos. Pelo contrário, ela tinha muitos deuses. Usando uma linguagem bem popular, era uma mulher perturbada e tinha muita influência sobre esse rei, que era fraco, um rei fraco, um mau governante, mas que estava ali na posição de comando. E Deus usou um profeta para que chegasse até ele e dissesse: não vai chover nos próximos anos, nem orvalho. Imagine aquela situação. E, naturalmente, ouvindo aquela notícia, vindo da boca do profeta, havia muita perseguição naquele tempo. E a direção de Deus foi para que Elias saísse daquele lugar, e Deus providenciou tudo. Disse que ele deveria sair e se abrigar junto a um ribeiro, um riacho. A palavra de Deus diz. E olha como Deus trabalha da forma dele. Não adianta, gente. Não adianta tentar compreender como Deus vai trabalhar, como ele vai fazer. A Bíblia diz, saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. A autoridade de Deus, além dele planejar tudo, ele já tinha tudo sob seu controle. E meu amigo, quando Deus quer usar alguém, ele providencia tudo, ainda que ele precise usar os animais, porque ele tem poder sobre os animais, sobre tudo que é na terra.
Deus tem autoridade sobre todas as coisas. E ele ordenou que os corvos alimentassem o profeta. E o profeta, diante de toda aquela crise hídrica, de toda aquela seca reinando na região, separou um lugar para o profeta, para aquele que o serve. Agora tudo aconteceu porque Elias obedeceu. Ele obedeceu a palavra de Deus, porque se ele não tivesse obedecido, nada teria ocorrido, não teria acontecido nada. Então a obediência, gente, a obediência que move as mãos de Deus para que os planos dele se cumpram em nosso favor. E aqui está escrito, Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. A Bíblia que não esclarece como é que os corvos pegavam esse pão, essa carne, se já era uma carne preparada. Isso não importa. O que importa é que Deus preparou tudo. E Deus tem o melhor para nós. Então, quer dizer, diante daquela situação que foi por ordem de Deus, por autoridade dele, aquela seca veio até aquela região, num lugar, aquele que era de Deus, aquele que era obediente à palavra de Deus, ficou ali com vida, teve água, e água limpa, água potável, e ele também tinha os corvos, o alimentando dia e noite. Quer dizer, os desígnios do Senhor para uma pessoa obediente, para o profeta, e que levou ali até o rei, que tinha a direção, poder sobre várias pessoas, uma direção. Agora, vamos pular um pouquinho para a gente ter a compreensão do que aconteceu depois, porque aqui a palavra de Deus encerra dizendo: mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Então Deus quis encerrar a chuva. Ali não houve intervenção do homem, ali houve autoridade. Acabou o tempo de Elias ficar ali naquele local, e era chegado o tempo do poder de Deus se manifestar. Então acabou o prazo de Elias ficar ali escondido. Ele teve a direção de Deus então para se mostrar, para se apresentar ao rei. Aí ele já foi com toda a revolta, com toda a autoridade de Deus e com toda a confiança. Está assim lá no primeiro livro de Reis, capítulo 18, a partir do verso 41. Então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá aonde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Meu amigo e minha amiga, Deus opera da forma que Ele quer, quando Ele quer. Agora o que tem que ficar explícito é a autoridade de Deus. A autoridade de Deus, você precisa se voltar para Deus. São Mateus precisa se voltar para Deus. Nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus, buscar a Deus para a nossa vida com todas as nossas forças. Estamos vivendo o fim dos tempos e Deus tem um plano de salvação para cada um de nós. Deus tem um plano de salvação para essa cidade, porque foi com mãos fortes que Deus fez com que Acabe ele confiasse no profeta. Porque antes, para se alimentar, o profeta ele foi até uma viúva que não tinha nada, e aquela viúva ela usou a fé. Ela que não tinha nada nem para comer, ela e seu filho, ela teve que alimentar o profeta e foi abençoada, a viúva de Sarepta. Você pode ler depois com calma aí no livro de 1 Reis.
Agora, houve um grande desafio no Monte Carmelo, envolvendo os profetas de Baal, que eram aqueles profetas a quem o rei Acabe dava ouvidos, incentivado pela sua mulher Jezabel. E Deus separou outros 70 e também Elias. Separou Elias ali naquele momento para confrontar. Ou seja, há sempre dois caminhos a seguir: o caminho da fé e o caminho da omissão, o caminho da emoção, o caminho da confiança em outras autoridades que não a autoridade de Deus. E quando nós falamos outras autoridades, nós não estamos desprezando as autoridades da terra, estamos querendo dizer que as autoridades da terra devem buscar a direção de Deus para agir, devem estar em sintonia com Deus. E as pessoas que têm uma missão espiritual, como servas, como presbíteras, obreiras, diáconos, pastores, missionários, precisam se aproximar das autoridades, mas com este propósito de alertar, de ser instrumentos de Deus para falar: epa, Deus tem uma palavra para as autoridades. E a palavra de que Ele está no controle, a palavra de que Ele é que cessou a chuva em São Mateus, e a palavra de que Ele é que vai fazer voltar, assim como aconteceu naquela época. Depois de ver Elias derrotar, mediante o sacrifício, mediante a revolta, a manifestação do poder de Deus, ele pôde dar crédito ao profeta. E quando Elias falou: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva, ele quis dizer: sossegue, pode fazer o que você tinha que fazer, porque agora é comigo. Agora é comigo e Deus. O Senhor já me mandou agir novamente, e eu tenho que fazer, e Ele vai mandar a resposta, vai mandar chuva. Então, tinha acabado ali o sofrimento daquele povo, mas foi necessário o profeta, aquele que tinha o entendimento, que tinha a compreensão da palavra de Deus, fazer a parte dele. E aí ele fez. 7 vezes no monte ele orou, e aí veio a chuva, uma chuva torrencial. Por isso é que nós falamos, estamos alertando desde a nossa primeira oração, para que as autoridades preparem a cidade, porque a mensagem de Deus é essa, que a chuva virá, e Deus quer derramar chuva de bênçãos sobre São Mateus. A autoridade de Deus não pode ser desprezada. Há muitas pessoas afastadas dos caminhos do Senhor, há pessoas que têm a missão de falar em nome do Senhor, de serem usadas pelo Senhor, dando mais crédito à palavra dos homens. Então, não desprezemos os estudos técnicos, não desprezemos as autoridades constituídas para resolverem, mas acima de tudo está a autoridade de Deus, acima de tudo. Elias fez em 7, nós vamos fazer 15. Agora é com a gente, a batalha agora é conosco. O Senhor nos convocou, a mim, a você, seus vizinhos, seus parentes, todos aqueles que creem, todos aqueles que têm uma fé, uma revolta diante dessa situação, porque são mais de 8 dias de perfuração de poços e nada, até agora nada, equipamentos, pessoal contratado e nada. Deus, Ele quer agir de uma forma muito diferente, mas o resultado da expressão da nossa fé vai glorificar o nosso Deus, meu amigo e minha amiga. Isso eu não tenho nem dúvidas, aliás, é dúvida que passa longe da gente, porque nós estamos aqui na fé, estamos aqui na revolta mediante a palavra de Deus, porque vai ter fim esse sofrimento, vai ter fim. Em o nome do Senhor Jesus, essa escassez de água, essa desorganização que está imperando com relação ao abastecimento emergencial, isso vai ter fim. Não estamos aqui culpando as autoridades, mas é a falta de buscar em Deus a solução. E não que eu seja melhor do que ninguém, não
nós temos a plena certeza de que há irmãos orando, fazendo campanhas dia e noite, fazendo a parte deles, buscando, orientando, mas a cada um Deus dá uma direção. A fé é individual, meu caro. A fé é individual. E Deus nos deu uma direção, nós estamos aqui agindo a fé. E a palavra dele. Por isso que eu estou fazendo questão de gravar. Por dois motivos. Primeiro, que o nosso projeto é de evangelização. E a palavra no sentido de evangelizar, você mostrar Cristo, mostrar a autoridade de Deus e que você deve se submeter a esta palavra de Deus para você ser uma pessoa feliz e uma pessoa bem-sucedida em todos os aspectos. E primeiramente, para que você alcance a sua salvação, tenha vida eterna. Esse é um ponto. E o outro ponto que nós estamos gravando é para que não fique passando de boca em boca. Que eu falei, eu disse, não, está aqui registrado. E para que o próprio Deus ele venha responder ao nosso clamor, à nossa oração. E tudo que nós estamos falando aqui, quando acontecer, quando os resultados eles forem evidenciados, sejam para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amigo e minha amiga, por isso que nós vamos, daqui a pouquinho, derramar esse azeite. Como eu estava falando, serão 15 dias de oração aqui, derramando o azeite nas duas entradas da autarquia municipal. E depois de fazer isso, nós vamos para o monte. Lá nós vamos entregar o nosso jejum, vamos entregar esse propósito. E aí, de forma particular, eu vou conversar com Deus, já buscando a direção para o dia seguinte. E vamos em frente. E no dia 13, depois de cumprir os 15 dias, eu vou entregar no altar do Senhor esse sacrifício, essa oferta de sacrifício. Aí você pode até nos falar, mas de qualquer forma choveria, de qualquer forma a gente tem certeza que a chuva viria um dia. Nós não estamos aqui falando que não iria chover, mas nós estamos buscando em Deus a nossa vitória. E meu amigo e minha amiga, eu não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser no 15º dia, se vai ser depois. Deus nos deu a direção, nós estamos fazendo. Agora, uma coisa não pode ser desprezada: preparar a cidade. As autoridades prepararem a cidade para quando vier a chuva. E também você preparar a sua vida para a chuva de bênçãos que o Senhor vai derramar. Porque se a sua vida não estiver preparada, tenha certeza você não vai poder aproveitar. E quando eu falo isso, é obedecer, é crer, é buscar ter uma vida com Deus, é se consertar com Deus. Você que está levando uma vida errada, e você sabe que está num caminho que vai te levar à perdição. Imediatamente fuja desse caminho. Fuja, sabe por quê? Deus vai te abrigar no lugar seguro. Você não vai perder nada. Ninguém perde ao obedecer a Deus. Você viu que Elias, ele obedeceu a Deus. Falou uma palavra difícil, uma palavra dura diante da autoridade, mas ele tinha convicção de quem estava falando com ele. Tinha certeza. E Deus preparou tudo. Um lugar com água, e onde tem água tem vida, e um lugar onde ele era alimentado pela manhã e à tarde, e não era pelas mãos de nenhum homem. Os animais, corvos, são até animais insignificantes, né, que atrapalham até as plantações. Nos milharais tem o espantalho lá, que é para tirar os corvos que acabam comendo lá os milhos, atrapalhando a plantação. Quer dizer, Deus usou esses animais. Você sabe que ele usa as coisas desprezíveis deste mundo, né? Aquelas coisas que a sociedade, a nossa humanidade despreza, exatamente para que fique latente que o poder dele que operou. Então nós vamos fazer esse derramamento do azeite e as nossas orações no monte, entregando a Deus e a nossa vitória sendo, meu Deus, determinada. Nós vamos fazer agora o clamor, o segundo dia do clamor aqui em frente ao Senhor. E se você é da fé, se você crer também no Senhor Jesus, coloque-se em condição agora de respeito. Curve a sua cabeça e ore conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós levantamos agora, meu Pai, a nossa voz, fazendo esse clamor aqui em frente ao SAI, pedindo, meu Deus, inicialmente pela Tua misericórdia.
pela tua bondade, meu Deus. Venha, meu Senhor, ouvir o clamor dos moradores aqui de São Mateus, os moradores aqui desta cidade, meu Deus. E nós fizemos, até mesmo seguindo a tua direção, uma comparação no artigo que recentemente foi publicado no jornal sobre Nínive, aquela cidade para a qual o Senhor teve um plano de salvação, porque todos ali, meu Pai, seriam destruídos por desobediência, por não darem crédito à palavra de Deus, a cidade inteira. Mas, meu Deus, uma vez mandando o profeta, que foi Jonas, usado pelo Senhor e que anunciou que haveria destruição, eles se arrependeram. Eles se arrependeram, meu Deus, desde o menor, desde os animais até a mais alta autoridade, meu Pai, daquela cidade. E o Senhor voltou atrás no plano que tinha de destruição e colocou em prática o plano de salvação. Aliás, o plano de salvação sempre era o do Senhor. E eles aceitaram esse plano de salvação, porque se o Senhor quisesse destruir, não precisaria avisar e nem dar o prazo de 40 dias. Ó, meu Deus amado, meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, meu Pai, pela tua infinita misericórdia. Ó, meu Deus, nós estamos aqui orando, nós confiamos, meu Pai, na tua palavra, e a tua palavra, meu Pai, que nos garante a vitória. Assim como o Senhor deu direção a Elias, Elias está morto, Elias não existe mais. Hoje o Senhor fala conosco, mas a tua palavra permanece a mesma. A tua palavra, meu Pai, é imutável. Ela está aqui, meu Deus, à nossa disposição. E quando nós expressamos a nossa fé, ela se transforma, meu Pai, se materializa na vida daqueles que creem, na cidade que crê. Ó, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós oramos agora que onde há limitação, meu Pai, do homem, da inteligência humana, da geologia, da biologia, onde há a limitação, meu Pai, até mesmo dos estudos técnicos necessários, aí entra a tua providência, aí entra o Senhor, meu Pai, fazendo com que jorre águas nesses poços e em toda a cidade, meu Pai. Se assim o gestor quiser perfurar, vai haver água em todos os poços, porque a tua mão poderosa, meu Pai, vai agir. Ó, meu Deus, uma vez tomando atitudes, meu Pai, para resolver o problema da situação, ouvindo os diversos conselhos, o Senhor age, meu Pai, porque o Senhor se manifesta na vida daqueles que agem a fé e daqueles, meu Pai, que não são soberbos, que não são arrogantes, em nome do Senhor Jesus. Então materialize o teu poder aqui no SAAI, na gestão do SAAI, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, nos funcionários, meu Pai, que o Senhor venha orientar as autoridades, o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, o Ministério Público, os juízes, meu Pai, os magistrados, todos sejam abençoados, meu Pai, e que o Senhor haja, meu Pai, poderosamente aqui nesta cidade, para que fique sabido que o Senhor fez isso, que o Senhor dos exércitos agiu com suas mãos poderosas. Ó, meu Deus, o Senhor é todo poderoso e nós estamos recorrendo ao Senhor, reconhecendo a sua autoridade, meu Pai. Não tem nada de São Pedro, não tem nada de São isso, São aquilo. É o Senhor, meu Deus, é quem faz cessar a chuva, e o Senhor é que traz chuva no momento, meu Pai, que é a expressão da fé, mediante, meu Senhor, a revolta provocada pelo sofrimento, a revolta, meu Pai, alicerçada na fé sacrificial. É isso que nós estamos fazendo aqui, meu Senhor. Neste momento, meu Pai, nós sabemos, muitos outros irmãos estão orando, muitos irmãos estão jejuando, muitos irmãos estão também, meu Pai, nesta mesma fé. Não vou ter a pretensão de falar e, meu Deus, como Elias mesmo até pensava que era ele. Não, 1000 vezes não. Não é para a honra e glória do homem, mas para a honra e glória do Senhor. O Senhor tem separado pessoas de guerra dessa cidade e nós não podemos ficar calados, meu Pai. O povo de Deus, aquele que crê na Tua palavra, não pode ficar calado diante dessa situação. Não, meu Pai, porque essa situação
não é para aqueles estudiosos lá do CEUNES, da UFES, não é para estudiosos do IFES, ou aqueles, meu Pai, que são letrados e que colocam uma roupa bonita e eles acham, têm a pretensão, muitos deles, de que vão, meu Pai, dar o veredicto da cidade. Não, meu Senhor, tudo está debaixo da tua autoridade. O Senhor sempre esteve e estará no controle. Então nós oramos ao Senhor, manifestamos agora a nossa fé aqui no meio da rua, aqui, meu Pai, em frente à sede do SAI, com essa determinação. A nossa fé arde, ela queima no nosso peito, meu Deus, porque nós queremos ver a manifestação do teu poder e sabemos que o Senhor age quando há manifestação da fé. Meu Deus, abençoe este nosso propósito, abençoe estas orações, nos mantenha na fé, tenha misericórdia, meu Pai, do teu povo, tenha misericórdia de nós, perdoe, meu Pai, nossos pecados, as nossas falhas contra a natureza, as nossas falhas, meu Pai, contra o meio ambiente e a nossa falha com relação a atitudes que nós temos que tomar que ainda não havíamos tomado. E eu falo em meu nome, em nome de todos, meu Pai, desta cidade, confessando que somos insignificantes, que somos pecadores, que não somos ninguém, não podemos nada, não somos nada se o Senhor não estiver conosco agindo na nossa frente, meu Deus. Eu peço perdão pelas autoridades, meu Pai, peço que o Senhor direcione-as para as ações que elas precisam tomar e que podem tomar porque tem autoridade para isso, em favor do povo, o povo que sofre. Ó, meu Senhor, em nome de Jesus, faça isso, meu Deus. Dê inteligência, dê capacidade, sabedoria, discernimento, bom senso, capacidade de diálogo, meu Pai. É isso que nós pedimos e ligamos aqui a nossa vitória. Abençoe essa pessoa que ora conosco, abençoe, meu Pai, tome elas nas tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus. Obrigado a você, meu amigo e minha amiga. Fique na paz do Senhor Jesus. Nós vamos agora derramar esse azeite, depois completar este propósito com oração no monte. Fique sempre ligado com a gente. Serão 15 dias, vem mais 13 por aí que estaremos aqui nesta mesma fé, neste mesmo propósito. Deus abençoe a sua vida. Diga assim: oração da autoridade, 318 dias. Eu participo.